Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 14 de dezembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o livro dos Números, capítulo 24, versículos de 2 a 7, depois do 15 ao 17. Eu o vejo, mas não agora. O contemplo, mas não de perto. Uma estrela sai de Jacó. A espera do Messias ia bem além de Israel, como o testemunha esse oráculo pronunciado por um adivinho pagão, Balaão, que estava a serviço do rei de Moabe, que lhe pede uma profecia contra Israel. Balaão tenta, mas não consegue amaldiçoar o povo eleito, porque o próprio Deus o impede. Pelo contrário, enxerga direto o nascimento do Messias. Esse homem e essa profecia eram conhecidos no Oriente Médio e testemunham como a humanidade toda esperava o Messias. Do livro dos Números. Levantando os olhos, viu Israel acampado por tribos. O Espírito de Deus veio sobre Balaão, e ele proferiu o seu poema e disse: Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos abertos, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, que vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai em êxtase e tem os olhos abertos. Como são belas as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Como vales elas se estendem, como jardins ao longo de um rio, como aloés que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. A água transborda de seus cântaros e sua semente copiosamente irrigada. Seu rei é maior que Agag, seu reino está em ascensão. E retomando seu poema tornou a falar: Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos abertos, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus e conhece os pensamentos do Altíssimo, que vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai em êxtase e seus olhos se abrem. Vejo, mas não agora. Contemplo, mas não está perto. Uma estrela sai de Jacó, um cetro se levanta de Israel, quebra as têmporas de Moab e destrói todos os filhos de Sete. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Balaão era filho de Beor e morava em Petor, que ficava junto ao rio Eufrates. É difícil saber a localização correta desta região. Alguns estudiosos acreditam que talvez ficasse próximo de Arã, na qual o patriarca Abraão também morou. Balaão aparece na narrativa bíblica num contexto em que os israelitas estavam conseguindo importantes vitórias. Eles tinham derrotado os amorreus e conquistado toda a terra de Arnon. Naquele momento, eles haviam se posicionado ao norte do território de Moabe. Quando os moabitas viram que o povo de Israel era numeroso e vitorioso, ficaram apavorados. Então Balaque, rei de Moabe, foi procurar Balaão, famoso adivinho do Oriente, e enviou mensageiros para pedir-lhe ajuda, e assim disse: Eis, o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra, estabeleceu-se diante de mim. Vem, pois, eu te suplico, e amaldiçoa por mim esse povo, porque é mais poderoso do que eu. Assim poderemos derrotá-lo e expulsá-lo da terra. Balaão era um adivinho renomado, segundo a própria palavra de Balaque. Assim fala Balaque: Sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Esse adivinho pagão então pediu um prazo de uma noite para consultar o Senhor. Isso é muito importante, porque é possível ver a ação de Deus além do povo eleito.
Esse homem e esse oráculo permanecerão famosos em todo o Oriente e moverão a espera do Messias além dos confins de Israel. Balaão, profeta pagão, consegue se colocar em diálogo com Deus e lhe pede para amaldiçoar Israel. Naquela noite, Yahvé, o Senhor Deus, responde: Não amaldiçoarás Israel, porque é povo abençoado. Assim, Balaão se encontra na impossibilidade de obedecer à ordem do rei de Moabe. Os mensageiros desse rei voltam trazendo a recusa de Balaão, mas Balac resolve enviar outros mensageiros, prometendo grandes recompensas para que Balaão amaldiçoasse os israelitas. Interessante é a resposta clara desse adivinho, dos olhos abertos e penetrantes. Mesmo pertencendo à nação pagã, ele diz: Ainda que Balac me desse sua casa cheia de prata e ouro, eu não posso transgredir a ordem de Yahvé, meu Deus, em coisa alguma, pequena ou grande. É bem interessante que um pagão se expresse dessa forma. A experiência de Balaão nos ensina que não precisamos ter medo de quem lança pragas ou maldições contra nós, porque Deus não ouvirá o que ele diz. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Mais uma vez, Balaão pede a estes novos mensageiros para que esperasse uma noite e ele pedisse aconselhamento ao Senhor. Então o Senhor Deus autorizou que ele acompanhasse os moabitas, mas com a condição de que ele falasse apenas o que o Senhor mandava falar. Pela manhã, Balaão se levantou, preparou sua mula e partiu com os mensageiros de Moabe. Então o anjo do Senhor se colocou em seu caminho para impedi-lo. O profeta Balaão não conseguiu ver o anjo do Senhor parado no caminho, mas sua mula viu e se recusou a continuar. Isso podemos encontrar no livro dos Números, capítulo 22, do versículo 21 ao 27. Irado pelo comportamento da mula, o profeta Balaão a espancou 3 vezes. Foi aí que Deus fez com que a mula falasse e dissesse com voz humana: Por que me espanca? Não estou te servindo há uma vida e nunca fiz isso? Assim que a mula falou, Deus também abriu os olhos de Balaão e ele pôde ver o anjo do Senhor com a espada desembainhada, que lhe disse: Agradece a tua mula, porque se não fosse por ela eu já teria te matado. O anjo do Senhor repreendeu Balaão, mas lhe permitiu continuar e o exortou a falar somente aquilo que o Senhor lhe ordenasse dizer. Quando Balaão se encontrou com Balac, novamente avisou que só poderia dizer aquilo que o Senhor colocasse em sua boca. Mas Balac o levou para amaldiçoar Israel, e por 3 vezes, em vez de maldição, Balaão teve que proferir bênçãos da parte do Senhor sobre os israelitas. Na primeira profecia, Balaão declarou não ser capaz de amaldiçoar aqueles a quem Deus não havia amaldiçoado. Na segunda profecia, ele reafirmou que Deus estava ao lado dos israelitas, garantindo-lhes a vitória sobre os moabitas. Na terceira profecia, o profeta Balaão falou sobre as bênçãos que Deus havia planejado para Israel e ressaltou que seria maldito qualquer um que se levantasse com o propósito de amaldiçoar aquele povo. Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos fechados, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, desfruta a visão do Todo-Poderoso. Quão formosas tuas tendas, Jacó, tuas moradas, Israel. Elas se estendem como vales, como jardins à beira de um rio, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Jorram águas de seus cântaros, suas sementeiras são copiosamente irrigadas.
seu rei é mais poderoso do que Agag, de sublime realeza. Deus os retirou do Egito e lhe deu o vigor de um búfalo. Devora os povos inimigos, quebra-lhes os ossos e criva-os de flechas. Deita-se e descansa como um leão, como uma leoa. Quem o despertará? Bendito seja quem te abençoar, maldito seja quem te amaldiçoar. Na quarta profecia, Balaão profetizou sobre a vinda de um grande conquistador que viria no futuro e que derrotaria de forma esmagadora os moabitas e edomitas. Vem, pois, quero anunciar-te o que este povo fará ao teu decurso dos tempos. E Balaão pronunciou o oráculo seguinte: Oráculo de Balaão, filho de Beor. Eu o vejo, mas não é para agora. Percebo, mas não de perto. Um astro sai de Jacó, um cetro levanta-se de Israel, que fratura a cabeça de Moab, o crânio desta raça guerreira. Após profetizar sobre Israel, Balaão se despediu de Balac e retornou à sua terra, atravessando o território de Madiã, aconselhando aos madianitas a atraírem o povo de Israel para o culto pagão de Baal-Peor e a se prostituírem. Assim, aconteceu que mulheres de Moabe e de Madiã se prostituíram com os israelitas e os atraíram para adorar os ídolos. Diante do pecado do povo, Deus derramou o seu juízo e os pecadores foram eliminados. Deus puniu os madianitas e também Balaão foi morto, juntamente com eles. Balaão passou a ser mencionado na Bíblia como exemplo de um falso profeta que procura fazer o povo de Deus tropeçar. É assim que ele aparece no Novo Testamento, que nos adverte contra o erro das pessoas que são levadas pelo engano do prêmio de Balaão, que representa a idolatria. Com base nesses textos, também é possível perceber com muita clareza qual foi o erro de Balaão. Ele conheceu a vontade do Senhor, mas ainda assim voltou as costas para ele. Recusou-se a ouvir sua palavra e arquitetou um plano para destruir o seu povo escolhido. Quisemos nesse dia clarear a história de Balaão, porque ela ocupa um certo espaço nos livros da Bíblia e é importante conhecê-la. Mas ainda mais importante é nos concentrar no trecho bíblico deste dia, que agora vamos ler novamente. Levantando os olhos, viu Israel acampado por tribos. O Espírito de Deus veio sobre Balaão, e ele proferiu o seu poema e disse: Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos abertos, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, que vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai em êxtase e tem os olhos abertos. Como são belas as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Como vales elas se estendem, como jardins ao longo de um rio, como aloés que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. A água transborda de seus cântaros e sua semente copiosamente irrigada. Seu rei é maior que Agag, seu reino está em ascensão. E retomando seu poema tornou a falar: Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos abertos, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus e conhece os pensamentos do Altíssimo, que vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai em êxtase e seus olhos se abrem. Vejo, mas não agora. Contemplo, mas não está perto. Uma estrela sai de Jacó, um cetro se levanta de Israel, quebra as têmporas de Moab e destrói todos os filhos de Sete.
Vamos agora parar um momento para sublinhar as palavras que mais falam ao nosso coração. Estamos prontos nesse momento para escolher o nosso propósito, que seja uma entrega clara e total ao nosso Deus, eliminando todos os ídolos que atrapalham a nossa vida. Sobretudo, vamos nos concentrar nas palavras desta profecia que anuncia o nascimento do menino Jesus, o astro nascente de que fala Zacarias, o pai de João Batista. E preparemos o nosso coração para acolher Jesus. Quem Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Paz e alegria a todos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paz e alegria a todos. Se obedeceres à voz do Senhor teu Deus, observando todos os seus mandamentos, que hoje te prescrevo, o Senhor teu Deus, te levarás acima de todos os povos da terra. Todas as nações da terra virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Se sempre obedeceres à voz do Senhor teu Deus, serás bendito na cidade, bendito nos campos. Bendito será o fruto das tuas entranhas,
Benditos serão a tua mesa e a tua casa. Bendito serás quando entrares e quando saíres. O Senhor destruirá diante de ti os inimigos que te ameaçarem. Se vierem ao teu encontro por um caminho, fugirão diante de ti por 7 caminhos. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo na tua casa e em todos os teus bens. Te fará feliz na terra que o Senhor teu Deus te há de dar. O Senhor te conservará com sua nação santa, assim como te jurou, enquanto guardares seus mandamentos. O Senhor teu Deus guiará os teus caminhos. Todos os povos da terra verão que estás marcado com o nome do Senhor e te temerão. O Senhor te conservará com sua nação santa, assim como te jurou, enquanto guardares seus mandamentos. O Senhor teu Deus guiará os teus caminhos. Todos os povos da terra verão que estás marcado com o nome do Senhor. Te conservará com sua nação santa, assim como